Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Que Conversa é Essa? Um projeto aqui da ESA muito bacana, onde a gente vai poder trazer bastante informação para vocês. Está aberto para vocês mandarem opiniões, para vocês dúvidas. Estamos aqui à disposição de vocês. E estamos aqui à disposição com uma bancada brilhante, né? Com a doutora Elaine Borges, que é advogada criminalista há mais de 28 anos, professora de penal, processo penal, de cursos para carreiras jurídicas, cursos para exame de ordem, autora desse brilhante livro Prática Penal, super à disposição de vocês. Tenho certeza que vai ajudar muito no nosso dia a dia, tá? Ainda compondo aqui a nossa Que Conversa é Essa? Doutora Marcília Rodrigues, advogada criminalista, professora doutora em processo penal e direito penal e direito econômico e ex-delegada da Polícia Civil de São Paulo, que também vai trazer aqui para a nossa discussão. E mais ainda para a nossa Que Conversa é Essa? O doutor Alex Salim, professor de Direito Penal e Processo Penal da Universidade Católica de Santos e assessor da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ou seja, pessoal, só temos pessoas aqui brilhantes, tá bom? E nesse nosso momento aqui, nessa nossa conversa, a ideia de hoje é tratarmos um pouco aí desse prende e solta que nós vimos recentemente, então por isso é importante esse nosso debate, nossa conversa. Tudo bem? Então agora vou aqui com os nossos convidados, muito obrigada. E aí eu queria um pouquinho, né, que a gente começasse aí a conversar. Eu acho que primeiro, não sei, até vocês me corrijam, né, que eu acho que é interessante para quem está acompanhando a gente entender um pouquinho, quando fala competência, então não é competência da pessoa ser competente, né? Quando a gente fala dentro do direito, né? Não é, ele é competente de saber fazer ou não. A competência, quando a gente fala assim do conflito de competência, é da pessoa ter poder para isso, né? Doutora Elaine, doutora Marcília, doutor Alex, qual a ideia aí da competência para o pessoal que não entende poder falar um pouquinho com a gente? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a essa honra de compartilhar com os colegas essa oportunidade de participar do segundo programa de temas tão importantes e relevantes. E eu quero agradecer algumas pessoas, se você me permite, Daniele. Imagina, é nossa aqui. Inicialmente, eu quero agradecer muito a nossa diretora, a doutora Ivete Senise, por esse projeto brilhante, não só desse programa que está no segundo programa, está se iniciando, mas também por toda a história da doutora Ivete Senise na sua vida quanto profissional e na Ordem dos Advogados do Brasil, porque a doutora Ivete não se resume apenas na Escola Superior de Advocacia. Ela tem um destaque muito grande na Escola Superior de Advocacia aqui da OAB, mas ela passou por inúmeras comissões, posso até citar uma de exame de ordem e sempre brilhando. E eu quero agradecer muito essa oportunidade de compartilhar com as pessoas que estão assistindo, com os estudantes, com os colegas, essa oportunidade realmente de estar aqui falando de um tema tão importante. Quero agradecer também a nossa coordenadora geral, a doutora Mônica Braga, e quero aproveitar e agradecer, sou cheia dos agradecimentos, mas eu quero aproveitar e agradecer também a nossa coordenadora acadêmica, a doutora Fernanda Gaeco, que nos proporcionou esse encontro tão gostoso para falar de um tema muito importante. Bom, o tema de hoje, fora que também quero agradecer a participação de todos, da Daniele, mas isso eu vou deixar para agradecer no final. O nosso programa de hoje é com relação a
o que ocorreu no domingo referente à soltura ou não soltura, né, vamos falar assim, do famoso caso do habeas corpus impetrado em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o leigo, é como se ocorresse uma bomba. No sábado à noite, todos os brasileiros, eles foram dormir pensando o seguinte: a culpa foi do dedinho do nosso craque Neymar. Só se falava nisso. No sábado à noite só se pensava nisso. A culpa é do dedinho do Neymar. Quando então, no domingo, o brasileiro ele acorda com uma queda de braço mesmo, né? Uma guerra entre, num bom sentido, uma guerra jurídica de um prende e solta, de um solta e prende. Né? Foi impetrado um habeas corpus ao juiz de plantão, no caso, o desembargador federal de plantão, que estava de plantão, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, postulando, segundo a defesa, um fato novo, que ele estava prestes, estava numa pré-candidatura e estavam cerceando os seus direitos, inclusive de debater como pré-candidato. Para o leigo, isso soou mais no aspecto político. Mas no mundo jurídico, quando ocorreu essa decisão de concessão da ordem para a soltura do condenado, embora não exista trânsito em julgado, o condenado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem uma condenação de 12 anos e 1 mês. Então eu posso chamá-lo de condenado, embora não tenha ainda o trânsito em julgado por causa de recursos pendentes no STJ e no STF. Foi impetrada essa ordem e no mundo jurídico, quando o desembargador plantonista, o desembargador federal plantonista, ele concedeu a soltura, houve um tumulto geral no mundo jurídico diante de todos os operadores do direito, porque essa situação, ela não é simplesmente, quando se fala de um habeas corpus desse porte, não é simplesmente um writ de habeas corpus. Existem várias questões envolvendo essa concessão de liberdade. Né? Nós temos aí a questão do próprio habeas corpus, a questão da competência do desembargador plantonista, as suas atribuições. Nós temos também a questão se era o tribunal competente, uma vez que já foram esgotados os recursos naquela instância, se era o segundo grau o competente. Todos esses temas eles estão ligados umbilicalmente. Não é só uma questão de concedeu a ordem, foram várias instâncias, graus de jurisdição ligados. O primeiro grau, com a manifestação de Sua Excelência, o ilustre doutor Sérgio Moro, quando despachou no sentido, mesmo de férias, o que, aliás, nada obsta, porque ele foi mencionado, despachou no sentido por ser o plantonista e o segundo grau, o desembargador incompetente, não por incompetência pessoal, mas incompetente, né? Eu acho que isso que é importante até, doutora. Quando a gente fala em incompetência, até se os colegas puderem me ajudar... não é a incompetência... não é que ele não é do grau capaz, de jurisdição. Né? Dentro do processo, quando a gente fala da competência, é ter o poder para. Então, se eu tenho uma questão de ordem trabalhista, eu vou ter o juiz que cuida disso. Então, é a competência trabalhista.
brinca. Se eu tenho um juiz que vai cuidar de uma questão de direito militar, é aquele que é competente para aquilo. Então, quando a gente fala de competência, né, que eu acho que é bacana a gente falar disso, não é aquela pessoa, ele é incompetente porque ele não sabe o que está fazendo. Não é nesse sentido, não né, é pessoal, né? É verdade. Eu queria primeiro agradecer o convite aqui da ESA, na verdade, na pessoa do nosso presidente, Dr. Marcos da Costa, a doutora Ivete Senise, né, as coordenadoras aqui da casa. Também eu queria dizer para vocês hoje que a bancada aqui só tem feras, né? A minha amiga doutora Elaine, que depois de tantos anos eu vim reencontrar aqui hoje, né? Exímia professora, só tem feras aqui, doutora Daniele Fontana, doutora Alex. Então aqui o debate hoje está acalorado, porque é tão esdrúxulo, como bem colocou a doutora Elaine, tudo o que aconteceu, que aí a gente está tratando da competência, a gente está tratando, na verdade, dos fatos que ocorreram, que todo mundo sabe, isso foi noticiado em todos os jornais, né? O importante seria vocês que estão aí assistindo o programa, vocês que estão aí na página do Facebook, ou vocês também que estão assistindo através do YouTube, mandarem perguntas para a gente poder ajudar vocês a compreender essa decisão. Agora eu vou falar para vocês de tudo que vocês já ouviram na internet. Eu não sei se vocês sabem, mas o mais absurdo que aconteceu de tudo isso foi quando a ministra Laurita Vaz, do STJ, né, porque tudo isso vai parar no final lá no Superior Tribunal de Justiça. Ela dá uma decisão brilhante, né? Chama o despacho de a decisão do doutor Favretto de teratológica, surreal. Favretto, pessoal, em italiano é um pequeno favor, um favorzinho, né? Isso é só uma curiosidade, isso é só uma amenidade para vocês darem um pouco de risada, porque a questão é tensa. Mas a decisão dela, nós todos temos aqui essa decisão, ela é importantíssima, porque ela coloca uma pá de cal em tudo isso. E aí ela se sente indignada, porque chegaram 143 habeas corpus. Além desse, com toda aquela discussão do prende e solta, que é o tema de hoje, chegaram 143 habeas corpus de pessoas diferentes. O habeas corpus é uma ação penal. Qualquer pessoa do povo poderá intentá-la. Isso que é importante falar. Não é um recurso que precisa de um advogado, né? Hoje a gente tem os meios digitais para formular uma petição, certificação digital, mas o habeas corpus não. Ele pode ser impetrado por qualquer pessoa do povo. E sem formalidades, sem né? Formalidades. Até o doutor Alex, que né, atua no tribunal, também fala que às vezes realmente chega... a gente brinca, né, que pode ser feito no papel de pão. E aí o doutor falou que realmente, às vezes, chega realmente, não é isso? Os pedidos no papel de pão, né? Sim, Daniele. Bom, primeiro, também quero agradecer o convite, a oportunidade de fazer parte desta banca, né, dessa ilustre banca. Estou afastado da advocacia há alguns anos, porque eu tomei posse em cargo público, o que me faz impedido de advogar. Mas eu tive uma grata surpresa ao conhecer a estrutura da ESA aqui e de participar desse programa. Realmente, é comum no tribunal pedidos de habeas corpus ou até mesmo de revisão criminal ou pedidos na própria execução da pena serem feitos em papel, em pedaço de papel de caderno ou de pão. A gente brinca a história da padaria, né? Mas isso acontece realmente. Porque ele está previsto, o habeas corpus está previsto na Constituição, é um remédio constitucional toda vez que ocorre a constrição da liberdade de alguém, né, ou o risco dessa constrição. E o que aconteceu nesse episódio teve como objeto a provável pré-candidatura do ex-presidente Lula. Então isso foi colocado como objeto da constrição da liberdade. Ora, né, se a gente parar para analisar, primeiro a gente tem que saber se ele pode ou não ser candidato, porque existe uma restrição legal, né, para pessoas que são condenadas em órgão colegiado, né? A gente fala isso em duas instâncias, mas na verdade a lei da ficha limpa fala aquele que for condenado em órgão colegiado. E o ex-presidente Lula... Colegiado só, né, de repente, quem tá... quando eu tenho mais de um julgando. Então, quando a gente pensa no tribunal, a gente pensa no órgão colegiado, né? Por quê? Porque eu tenho mais de um julgando. Então, é isso que o doutor está falando, Exatamente. Né? Então, no caso do ex-presidente Lula, ele primeiro foi condenado na primeira instância, né, na vara em Curitiba, e depois houve lá o recurso que foi julgado e a segunda condenação. Então,
O objeto do habeas corpus ele é um pré-candidato. Mas primeiro teria que se discutir a possibilidade dessa candidatura, que ainda está para ser discutida. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês três. O desembargador de plantão tinha competência? Posso responder? É para todo mundo. Bom, eu entendo que ele não era competente, porque todos os recursos ali já tinham sido esgotados. Tanto que na própria decisão da ministra do STJ, ela deixa bem claro isso. Até porque ele entrou num caminho que o órgão colegiado já tinha decidido. Então, é importante saber também a competência e as atribuições do desembargador federal de plantão. Ali foi impetrado um habeas corpus de uma matéria que, inclusive, poderia, se fosse o órgão competente, porque entendo que não era o órgão competente, sim, o STJ seria o órgão competente se realmente isso fosse tido como um fato novo, que é uma outra questão. Mas eu entendo que é importante saber qual é a função do desembargador ou do juiz de plantão, né, segundo o CNJ, ou mesmo segundo os regimentos internos dos tribunais. É importante saber que ele pode conceder o writ de habeas corpus, ele pode conceder um mandamus de habeas corpus, ele até pode, para casos excepcionalíssimos, até porque ele está de plantão. Então vamos pegar um exemplo, vamos imaginar que o ex-presidente Lula, ele estivesse num presídio superlotado, ou numa cela superlotada, correndo risco de morte. E se ele ficasse lá mais um segundo, ele estaria praticamente assinando a sua sentença de morte. Então, era aí sim, uma soltura... Aí ele seria competente? Não seria competente. Eu estou falando que essa é uma das atribuições do plantonista. Então, nós temos que entender. Ele como desembargador plantonista, ele tem como atribuição a concessão de liberdade, a concessão de um writ de habeas corpus? Tem, se ele fosse o competente. Não era, né? Porque lá a esfera já tinha sido esgotada, né? O que vocês acham? Então, doutora Daniele, na verdade, eu concordo com a doutora Elaine, né? Mas eu entendo o seguinte, a gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, que é um órgão externo a todo o aparato judiciário. Esse órgão, ele vai regulamentar quando poderia ser julgado esse habeas corpus, né? Em que condições o plantonista pode julgar? Vejam, a doutora Elaine colocou, e realmente o que aconteceu, a resolução é a número 71 de 2009, tá? Essa é a resolução que determina quando ele pode, e tem atribuições, na verdade, dentro do cargo dele para poder julgar, né? Ele violou isso, tá? Isso está violado, isso é inquestionável. Isso o Dr. Thompson Flores, do Tribunal Regional Federal, presidente do Tribunal Regional Federal, e agora estancado também pela ministra Laurita Vaz. Os dois foram unânimes em falar que foi desrespeitado, foi violado, ele está sofrendo também as sanções disciplinares junto a este órgão, né? Independentemente disso, aí a gente fala da competência, o que acontece? Eles alegaram um fato novo, a questão de ser um pré-candidato às eleições, né? Então, não existe nesse país ficha limpa, né? Não existe. Candidato é aquele com o registro na chapa, né? Tem que estar registrada a chapa, ele tem que estar registrado como pré-candidato. Uma pessoa que tem condenação em primeira instância e tem condenação em segunda instância, falar que vai ser pré-candidato, para mim é algo inédito. Então, com este fato novo, estaria sendo cerceado o direito dele de ir e vir no que tange, na verdade, a livre expressão.
Ou seja, estaria sendo violada a livre expressão, a livre expressão, o livre pensamento, ele poder dar entrevistas sobre os novos projetos da plataforma dele eleitoral, fazer, né, todo o marketing da campanha para ser o novo presidente o ano que vem. Então, tudo isso estava sendo violado e tudo isso seria um fato novo, que não teria sido ainda julgado na vara das execuções penais, onde corre a execução da pena dele. A pena minúscula dele de 12 anos, né? Já confirmada pelo tribunal. E a gente sabe que depois que o tribunal confirma, é só o recurso especial. E o recurso especial, dificílimo subir o recurso especial para o STJ. Ser julgado e ter diminuição de pena, eu nem conto para vocês. Quem milita aqui como nós sabe o quanto é difícil. Então, eu entendo aí, doutora Daniele, que ele estava ali no plantão, né? E no lugar, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter, na verdade, despachado, né? Ele não pode prevaricar, né? Tá. E aí, nessa decisão, ele ia explicar que realmente ele não tinha competência para poder resolver aquela questão. Então, era é isso... o meu entendimento. Vamos ver o doutor Alex. Era isso até. Deixa eu só falar aqui com o pessoal. Nós tivemos aqui a Valéria Almeida, aqui no nosso Que Conversa é Essa? Deu uma boa noite pra gente. Obrigada. Muito bom o tema. Precisamos mesmo entender melhor. Então, Valéria, nessa Que Conversa é Essa? A gente está tentando ajudar vocês aí. A Aline Martins também mandou aqui pra gente no nosso Que Conversa é Essa? E... tecnicamente, qualquer um poderia ser beneficiado por um habeas corpus neste estilo? E eu tenho do Aparecido Freitas, que aí eu acho que é aquela conversa bastidores, tá, gente? Que a gente estava tendo até com o doutor Alex, da análise imparcial. Aí eu acho que a gente daqui a pouco chega lá. O que eu queria perguntar, então, se ele é competente ou não, e se ele é competente por conta do fato novo? Eu só queria, para falar da competência, só dar um passo atrás e explicar para os espectadores, né, a gente relembrar isso, que as regras de competência elas estão espalhadas pelo sistema. Começa lá na nossa Constituição Federal, onde se trata do Poder Judiciário, e depois nós temos, no caso do processo penal, regras de competência lá no artigo 69 e seguintes do Código de Processo. Regras de competência também são fixadas no regimento interno dos tribunais. Legal. E o próprio CNJ regulamenta isso. Então, só lembrando de uma regra principal de competência aí que resvala nesse caso, que é a prevenção. Existe um desembargador prevento para tratar disso, né? Que é o desembargador relator desse caso todo. Então, se a autoridade coatora é o juiz da vara de execuções, então o desembargador prevento para analisar isso é o relator do caso. A questão do plantão, como bem a doutora Elaine lembrou, o plantão é para questão de urgência, né? Então é urgência. Fora isso, é o desembargador relator ou o ministro, se fosse um habeas corpus apresentado, impetrado junto ao STJ, ao STF. Então o ministro, e cada um desses tribunais superiores já tem o seu ministro prevento, né? Então seria... Também tem ministro de plantão. Exatamente. Por exemplo, estamos no recesso, estamos no recesso no STF, só para deixar claro aí para todos que estão assistindo. A presidente do STF é a ministra de plantão para decidir as questões nesse período de recesso. Que existe, tá, gente? Ah, não, aqui no nosso país não tem plantão, não funciona o judiciário. Temos plantão, sim, sábado, domingo, feriado, temos, tá? Então isso existe, não é só, eu costumo falar na Bélgica, mas depois dos últimos acontecimentos, não é só na Holanda, tá bom? Aqui no Brasil também tem, sim, tá bom? Vamos lá. Então... Diante dessa construção lógica, e a gente não considerando que o fato da pré-candidatura é um fato novo, mas qual era a urgência a ser decidida naquele momento? Não poderia se esperar a segunda-feira para que o desembargador relator, uma vez impetrado o habeas corpus, ele resolvesse? Poderia. Então, o plantão ele é relacionado a questões de urgência. Uma pessoa que tem passagem comprada, vai embarcar daqui 5 horas e está sofrendo uma restrição na sua liberdade. É para isso que existe o plantão. Então, o habeas corpus é apresentado. Então, respondendo a Aline Martins, tecnicamente, qualquer um poderia ser beneficiado por um habeas corpus neste estilo? Sim.
Sim, dependendo se for o caso De urgência. de urgência. As hipóteses de concessão do writ de habeas corpus estão elencadas no artigo 648 do CPP e também com base no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Preenchidos os requisitos, qualquer cidadão, estando na competência correta, pode se valer desse remédio jurídico, se for realmente o caso da impetração de um habeas corpus. Então, não é nesse caso só, por causa do fato dele ser ex-presidente. Não, qualquer brasileiro pode fazer uso do habeas corpus, inclusive, como foi bem dito pela nossa colega, ela não precisa de procuração, né? Então, pode ser impetrado. E ser apreciado no domingo. Pode. Em 2 instâncias, no domingo, né? Todo mundo de plantão, a mídia toda de plantão. Nada obsta que isto ocorra. Não é o casual, não é o que normalmente ocorre, mas pode acontecer, né? Sim. Tanto que aconteceu nesse caso. Porque nós temos os plantonistas, então o que existe. A grande verdade é que a situação jurídica, mesmo o desembargador federal, Dr. Rogério, sentindo-se competente, era uma situação que poderia aguardar o término do plantão para ser decidida e melhor raciocinada. Até Sim. por conta da prevenção, não? Sim. Sim, da prevenção, como o doutor Alex falou. Eu só queria fazer uma colocação que eu acho interessante. O que vocês acharam de quando ele dá a primeira decisão e aí ele fala, olha, cumpra-se minha decisão com urgência, vai lá na Polícia Federal, discute lá com a Polícia Federal. Você é o delegado, você está lá na Polícia Federal, você cumpre ou não cumpre essa ordem? É ordem manifestamente ilegal, não caracteriza crime de desobediência. Isso eu acho importante, doutora Daniela, a gente colocar, porque muitas pessoas me questionaram. Legal. Tá? Era Sobre até o esse que eu ia aspecto. perguntar para vocês O artigo 22 do Código Penal. do juiz de primeira instância não cumprir. Porque quando veio a decisão, né, saiu a decisão do desembargador de plantão, foi para o juiz de primeira instância, que não cumpriu. Se está correto, se ele poderia agir dessa forma, se ele é competente para não cumprir a decisão. Como a doutora Marcília acabou de explicar, se a ordem é manifestamente ilegal, porque emanada de uma autoridade incompetente, novamente frisando, a incompetência aqui não é cognitiva, não é capacidade laboral, é competência jurídica, distribuição de jurisdição. Então aquele desembargador naquele momento não era competente para emitir, para determinar, né, aquela ordem. Daí que não se pode falar nesse momento que houve uma conduta irregular, ilícita, tanto do próprio superintendente da Polícia Federal, que né, houve essa situação ligada ao superintendente da Polícia Federal, quanto do juiz. E só para esclarecer um ponto aqui, que tanto para prender alguém existe uma série de procedimentos, então passa por exame de lesão de corpo de delito, é feita lá uma documentação para ingressar, passa por exame médico, etc., também para sair. Então a soltura não é feita assim, chega a ordem no cárcere, peraí, quem é o próximo preso aí é você, e saca lá de dentro. Não funciona assim. Então também existe um procedimento a ser cumprido de responsabilidade do delegado, no caso o delegado, porque o ex-presidente está confinado na superintendência da Polícia Federal de Curitiba. É uma situação, inclusive, excepcional essa. Sim. Né? Então o delegado é que é responsável ali por aquele preso. Então existem, inclusive, implicações de se soltar sem esse cuidado, sem essa burocracia. E, Daniela, se você me permite, até gostaria de pedir para que o Alex explicasse, até foi uma conversa de bastidores também, a questão do artigo 252 e 254 da suspeição e do impedimento, porque muita gente também questionou isso. Vou dar um exemplo. Meu pai tem 84 anos e ele é super antenado nessa situação política brasileira e ele perguntou, né? Filha, mas pode? Meu pai se chama Wagner. Como eu sei que ele vai assistir, né? Meu pai está muito antenado. Hoje uma pessoa de 84 anos, ela é ativa, né? Vai votar, enfim, tem todo um... Então ele questionou, mas como porque ele soube através da mídia que o desembargador
federal plantonista tinha uma ligação com o Partido dos Trabalhadores. Isto não causa um impedimento, isso não causa uma suspeição, ele não usou esse termo, mas ele questionou. E o Alex, ele explicou isso muito bem quando nós estávamos conversando, e eu gostaria que você que aí explicasse. ajuda aqui a responder a pergunta do Aparecido Freitas, que está nessa Que Conversa é Essa? Que ele pergunta se são analistas imparciais ou partidários de alguém, né? Então ele pergunta aí, né, quem decide isso. Então vamos lá. O que nós precisamos colocar aqui, o que nós estamos conversando no bastidor, é a questão da imparcialidade. Nós não podemos confundir imparcialidade com neutralidade. Um juiz, um magistrado, um desembargador, um ministro, ele tem que ser imparcial, ou seja, equidistante das partes. Ele está ali para receber o reclamo de cada uma das partes e analisar. Mas ele não é neutro, né? Então o juiz ele tem dor, o juiz muitas vezes é vítima de um crime, o juiz vota, o juiz ele tem as suas convicções políticas. Porém, no exercício da magistratura, né, no momento da toga, ele está ali analisando um processo, ele tem que deixar suas convicções pessoais de lado, né, e usar a imparcialidade como elemento de julgamento. Ele não é neutro, como eu estou dizendo. Ah, mas eu sou muito simpático ao PT, eu sou simpático ao partido tal, ABCD. Isso não importa. O juiz ele não é neutro. Mas no momento do julgamento ele precisa ser imparcial, equidistante. Então, seja o juiz que ingressa na carreira por concurso público ou pelo 5º constitucional, e lembrando que 1/5 das cortes é formada por membros da advocacia e do Ministério Público, mas no momento que um membro da advocacia ou um membro do Ministério Público veste a toga, ele tem que deixar suas convicções da carreira anterior fora, né? Ele está ali agora para ser um magistrado. Então, um elemento fundamental da jurisdição, né, a investidura no cargo, ela exige, acima de tudo, imparcialidade. E as regras de suspeição e impedimento também estão previstas na nossa lei, na lei processual. Claro, uma vez que o juiz se enquadre em uma daquelas hipóteses, ele é afastado do caso, ou por suspeição ou por impedimento. Agora, questões políticas não devem ser levadas para o julgamento. Eu posso amar um determinado partido, mas como magistrado, tenho que analisar a questão de forma imparcial. Perfeito. E mais uma coisa que eu queria ver com vocês, né? Nesse nosso caso aí em relação à competência, o que vocês acham? Então eu tive lá uma decisão que me permitiu um habeas corpus para o desembargador de plantão. Poderia o relator ter mandado não cumprir e depois o presidente do tribunal? Eles poderiam fazer isso ou não poderiam? São competentes, não são? Sendo que já tinha sido discutido pelo STJ, pelo STF, que é uma coisa que eles vêm falando, né? Falar, mas essa questão já estava no STJ e no STF, então tudo já estava errado. Então o TRF não poderia ter falado, então teria que ser o STJ, o STF, como depois fez a... Eu vou me manifestar e depois vamos ver se vocês concordam comigo, né? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Que conversa é essa? Então, eu entendo o seguinte, doutora Daniele, que na verdade ele despachou, doutor Favreto lá, o Rogério, né, o plantonista, e a esse desembargador, e aí na sequência, né, qual é... o que a gente ensina para os alunos quando o habeas corpus é negado, professores? É você se dirigir à instância superior. Então, negou o habeas corpus, você segue para a instância superior. Quem teria essa legitimidade? O Ministério Público, né? A pessoa que representa aí a sociedade. Então, ele deveria ter ido ao Ministério Público. E aí houve todo esse procedimento anômalo, no meu ponto de vista, tá? Eu entendo dessa forma. Porque eu acho que depois a gente podia falar também, só um parênteses, da questão do trânsito em julgado, a questão... Sim. Né, eu acho que isso era bem importante de nós falarmos. Segundo grau. Então, o que é uma coisa que parece que tá ligada, tá ligado. E na decisão do desembargador, parece que ele fala também disso. Ele entra num tema que já foi... que já foi discutido. Ele falou, olha, sacramentado, desculpa. Não, imagina, doutora Helene. O colegiado já se manifestou, inúmeros recursos já foram negados.
Então, não cumpra-se a decisão. Parece, assim, um ato de desespero, vamos dizer assim, olha, para com tudo isso. É a impressão que passa para as pessoas leigas, é essa impressão. E aí vai para o Superior Tribunal de Justiça, onde a ministra Laurita Vaz, com essa decisão, ela coloca os pingos nos is, ela coloca a fundamentação, ela chama de decisão teratológica, ela fala de todos os habeas corpus que foram impetrados, então ela consegue dar uma dimensão que até então não tinha sido dada, só que ela entende que não houve erro do TRF4 nem do Dr. Sérgio Moro. Está aqui na decisão. Sim. Né? Então, essa é a minha opinião. Vamos lá, vamos ver vocês, né? Eu só ia acrescentar o seguinte, por que o presidente do TRF acabou entrando na história ali e tomando uma decisão? Porque havia um conflito, né, entre decisões do plantonista e do com TRF. o desembargador, com a turma, o relator prevento. Então, um estava mandando soltar, o outro dizendo não solta. Um mandando soltar, o outro dizendo não solta. Nesta situação, neste conflito entre o plantonista e o desembargador prevento, o regimento interno do TRF4 prevê que quem decide é o presidente da corte. Daquela corte. Isso mesmo. É conflito de competência positiva, exatamente. Né, doutor? Então, o presidente da corte, com base no regimento interno, e cada corte aí organiza a sua distribuição interna de competência, das turmas julgadoras, das câmaras, né, do órgão especial, tudo isso é organizado no regimento interno. Então, o regimento previa o quê? Que o presidente decidisse nesse caso de conflito. E ele tomou a decisão. Rápida. Aí depois o processo foi para o pra STJ, que é a instância superior. Recebemos aqui uma mensagem de Alexandre de Carvalho Câmara. Parabéns pela clareza. Não sou advogado, mas um interessado nos programas do Que Conversa é Esta. Estão incríveis. Obrigada, Alexandre. A ideia é essa de passar de uma forma mais a informação simples, né? De maneira simples, que todo mundo possa entender, tá? E o Luiz Guilherme também. Ótimo tema para o programa. Parabéns. Sua banca de convidados. Informação real sobre o tema sem o peso da ideologia partidária. Até se me permitem, uma das ideias, quando nós começamos a conversar sobre o que nós vamos passar, a ideia foi essa de não trazer ideia política, até porque, como o Alex disse, cada um tem a sua ideia política, cada um tem a sua ideia de futebol, então realmente não é ideia, a ideia realmente era trazer... conversar com vocês essa questão da competência mesmo e se isso é possível, né? Uma das coisas que a gente estava lá conversando e nos perguntaram se um cidadão comum, acho que ele já perguntou, né? Do cidadão comum se ele pode. E da Polícia Federal te aguardar sem o ML, que o doutor Alex falou que não é... É obrigatório. É obrigatório. Até para assegurar a própria autoridade policial de qualquer problema que ela tenha amanhã, da pessoa vir dizer, olha, me machucaram, ou a algema ficou muito apertada, né? Não é o caso dele. Mas, enfim, é uma garantia que ele tem que o preso saiu, né, daquele confinamento, daquela clausura, e estava sem nenhuma lesão corporal. Isso é atestado no exame, né, do IML. E aí, como o doutor Alex explicou, todo aquele procedimento para liberar, que demora, é um procedimento demorado, porque vão se ver os antecedentes, né, vai ser feita toda uma comunicação interna no presídio ao juiz corregedor, então é demorado. Né? Então algo e é praxe, assim que demora. Doutora, mandar... É obrigatório. Não, eu digo... Não é praxe. Não, eu nunca vi. Foi a primeira decisão onde eu vi de forma expressa, olha, solte-se imediatamente sem IML. A senhora já viu isso, doutora Elaine? Nunca. Sem informações da autoridade coatora, Não. ninguém informou nada. Foi realmente uma situação inusitada para todos os operadores do direito. E só frisando essa questão, é um caso inusitado em vários aspectos. E como eu disse no início, esse habeas corpus ele está ligado umbilicalmente com vários temas importantes. Quando essa situação surgiu para os operadores do direito, nós nos questionávamos
em relação a vários temas que estão ligados a essa decisão. E um dos temas que está ligado umbilicalmente a esse habeas corpus é a decisão do colegiado, né? Do colegiado daquele tribunal, a decisão do colegiado da Suprema Corte com relação a pessoa que já foi condenada em segundo grau, que eu acho que esse é um aspecto importante para a gente comentar agora. Porque justamente, né, tudo isso, esse habeas corpus, 143 habeas corpus impetrados, tem uma razão de ser. A razão de ser é que a Suprema Corte decidiu, e agora já tem se aplicado em todas as instâncias, que uma vez esgotados os recursos do segundo grau, o condenado, embora não tenha transitado em julgado, eu particularmente, como advogada criminalista, eu até sou contra essa decisão. Que esgotados os recursos de segundo grau, já tem que cumprir pena. Eu sou a favor da Constituição Federal, da garantia do trânsito em julgado. Porém, a nossa Suprema Corte, o maior areópago do país, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu, isso já é pacífico, que esgotados os recursos em segundo grau, uma vez que ocorreu a manutenção, a mantença da decisão condenatória, já passa a cumprir a pena. E foi o que ocorreu com o ex-presidente Lula e o que está ocorrendo com todos os brasileiros na atual situação. Isso é importante. Então isso é muito importante, porque fica também, é só com ele, é por causa que tem uma questão política, então... Não, isso está ocorrendo com todos os condenados que têm os seus recursos esgotados em segundo grau, já estão cumprindo pena, até porque a grande verdade é, como bem disse a Marcele, no STJ e no STF, para mudar uma decisão de mérito, praticamente impossível isso de ocorrer. Né? No STJ vai se tratar de matéria infraconstitucional, mas não de mérito. E no STF, matéria constitucional. Então, uma decisão de mérito, de absolvição, uma mudança de sentença condenatória para absolutória é muito raro. Não que isso não possa existir, pode até existir algo que enseje uma mudança, né? Foi aplicado, por exemplo, numa decisão, algo lá no STF, por exemplo, foi aplicado contra o réu o direito de silêncio e por isso ele foi condenado. Então, trata-se de uma matéria de repercussão geral, né? A garantia do silêncio ao réu, e ele, então, pode ser até absolvido, uma situação esdrúxula e difícil de ocorrer. Então, é importante saber que toda essa indignação, tantos habeas corpus, essa postulação de soltura tão exacerbada, ela tem uma razão de ser, que é a decisão embora não tendo ocorrido trânsito em julgados, esgotados os recursos e mantida a condenação, tem que cumprir a pena. O que é legal, até que a gente recebeu mensagem nessa Que Conversa é Essa, né? De pessoas que não são operadores. Eu acho importante falar primeira instância, né? Segunda instância. É como se fosse uma escadinha, né? Então a gente tem lá a fase do delegado, né? Fase de investigação, sobe um degrauzinho, vai para o juiz, depois do juiz vamos para o tribunal, e aí tribunal, o outro degrauzinho é o STJ, depois o STF. Então, quando a doutora fala e os demais falam, terminaram os recursos, quando eu passei do degrauzinho do juiz e fui para o degrauzinho do tribunal. Então, eu já tive um órgão colegiado, que foi aquilo que nós conversamos, que já apreciou aquilo. E aí, então, eu subi lá Aí depois eu tenho o STJ e o STF. Então, mas não teve a oportunidade de recorrer. Não, teve. Né? Então, eu já passei do degrauzinho da investigação, subi para o degrauzinho do juiz e cheguei já no órgão colegiado. Doutora, permite trazer um dado... Imagina, é tudo... Um dado prático para ilustrar isso. Nós estamos falando da questão da prisão em segunda instância, né? Já que o tema veio aí à discussão.
Como foi dito no início do programa, eu trabalho na segunda instância aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, numa das câmaras criminais. Eu assessoro o desembargador, nosso papel lá é justamente julgar todos esses recursos. Eu posso afirmar para todos que estão assistindo que 90% dos processos e dos recursos que chegam para a gente de réus presos. E são réus que já estão cumprindo pena desde o momento da prisão em flagrante. Porque Desde o primeiro degrauzinho, né? Então, hoje existe a audiência de custódia, o juiz acaba ali revendo, né? Ele mantém ou não preso, mas grande parte dos réus que praticaram o crime foram pegos em flagrante, eles ficam presos durante toda a instrução, ou seja, todo o trâmite do processo na primeira instância, aí vem a decisão normalmente condenatória, aí isso vai para a segunda instância em grau de recurso, ele está preso, ele está cumprindo pena já desde o início. Então não é uma situação. Pode parecer para o grande público. O estranho é não ficar, né? Não pode parecer para o grande público, novamente aqui com nenhuma conotação política, que o ex-presidente Lula é o único que está passando por isso, mas não é. Né? Em geral, as pessoas que estão presas em flagrante, elas permanecem presas ali e o processo, os advogados fazem todo o trabalho, né, de defesa e o indivíduo está preso. E aí, muitas vezes, a decisão condenatória de primeira instância é confirmada, ele permanece preso, e o que o Supremo julgou foi a possibilidade de iniciar o cumprimento na segunda instância. Não é uma obrigação, não é porque houve a condenação em segunda instância que necessariamente ele já vai ser mandado para a prisão. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu assim, e o ex-presidente lá está cumprindo a sua pena. E só uma coisa, quando a gente fala 4ª região, 2ª região, 3ª região, então os tribunais são divididos também dessa forma. Então a gente, quando fala de justiça da estadual, são os tribunais do Estado de São Paulo, do Rio, e quando a gente fala em federal, são as regiões. Então quando fala 2ª região, 3ª, pega alguns estados. Então é nesse sentido, tá bom? E o Alexandre de Carvalho Câmara, que também já mandou uma mensaginha, ele mandou outra pergunta aqui pra gente. Existiu, de fato, alguma interferência do juiz Sérgio Moro nesta confusão? Aproveitando. Não, acho que não. Aí, que eu acho bacana também que o pessoal tava falando. Juiz tira férias? Tira. Né? A gente não, tá? Os advogados não. Não tiram jamais. A gente não tira, mas juiz tira férias. Nem dorme. Nem dorme. Nem dorme. Mas ele estava em férias, perfeito. E, bom, ele tem direito a férias, todo mundo tem. Então, existiu de fato alguma interferência dele nesta confusão? E aí aí sou eu. O fato das férias, o que vocês acham? Eu entendo que não. Não sei como é que vocês entendem, mas eu entendo que não. Que não teve? Não, ele Até não tem. porque foi motivado, Foi motivado. Houve um habeas corpus, né? Foi ao plantão, enfim. E aí ele foi na verdade, mencionado nesse habeas corpus. E aí ele deu, na verdade, como se fosse um direito de resposta. E aí ele se manifestou, obrigatoriamente se manifestou. Agora, não que ele tenha causado, dado ensejo, até porque ele já julgou em primeira instância, ele foi o juiz da causa, o juiz natural. Nesse caso, aplicou uma pena até menor, o tribunal aumentou a pena. Aí, em segunda instância, TRF4, né, que é o Tribunal Regional Federal, Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre. Esse tribunal engloba esses estados, então todas as causas que ocorrem lá são julgadas no TRF4. O TRF4, como bem lembrou a doutora Elaine, aumentou a pena e aí ele se tornou condenado em segunda instância. Como colocou o doutor Alex, é o entendimento do TRF4, ou seja, julgado em segunda instância, ele já passa a cumprir a pena. Daí o mandado de prisão que ocorreu, né? Foi cumprido o mandado de prisão, não foi fácil o cumprimento daquele mandado, né? Vocês lembram, verdade, né? Foi uma questão complicada. Eu nem lembrava disso. Não foi? Foi difícil verdade, o cumprimento do mandado? Foi uma loucura. Então, e aí o que acontece hoje? Nós, advogadas, como falou a doutora Elaine, a gente luta pela justiça, pelo ideal de justiça, né? Sempre pela justiça, pelo que é justo. E a Constituição Federal sempre, desde que a gente entrou na faculdade, né, e permanece, porque ela não foi modificada, diz o quê? Que o trânsito em julgado. Então, o trânsito julgado é quando não cabe mais nenhum recurso.
E aí vem a tal insegurança jurídica que vocês ouvem na televisão, a instabilidade e insegurança jurídica. Então, o que é isso? Até então, era o quê? Uma pessoa era condenada em segunda instância, então TRF4, exemplo, Tribunal Regional Federal. Ela tinha direito a vários recursos. Estando em liberdade, ela ia recorrendo até chegar no Supremo Tribunal Federal, se assim fosse o caso, né, em recurso extraordinário ou em recurso especial, e aí outros recursos. Quando fossem esgotados todos esses recursos, aí então era expedido o mandado de prisão, iniciava-se então o cumprimento da pena em definitivo. Aí houve o quê? Uma modificação no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu, não, segunda instância está preso. E aí, muitas pessoas nessas operações que foram deflagradas pela Polícia Federal foram presos. Recentemente, eu queria só lembrar, o ministro Dias Toffoli, ele deu uma decisão, né, soltando várias pessoas, não foi uma só, né? Eu li essas decisões até porque eu tinha um caso semelhante, que coincidentemente também impetrei o habeas corpus e está com ele, o habeas corpus, e ele resolveu que se pende ainda um recurso especial, ou seja, um recurso para o Superior Tribunal de Justiça, terceira instância, pode-se aguardar em liberdade. Não obrigatoriamente o mandado de prisão precisa ser cumprido. Então, quer dizer, cadê a estabilidade jurídica? E cadê o trânsito em julgado que a gente aprendeu, que era lá no final de todos os recursos? Né? Então, eu acho uma questão polêmica, mas é que é importante a gente explicar, porque isso está sendo muito falado. Eu não sei como é que vocês entendem. Doutora? Então, essa é realmente uma questão que cabe duas interpretações. Né? Uma que vinha sendo adotada pelo Supremo, depois ele mudou. Né? E qual é o motivo da mudança? Existem dois incisos na Constituição Federal que, às vezes, eles entram em conflito. O primeiro deles é o que a doutora Marcília estava citando agora, que diz assim, é o princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência. Né? Isso. Que diz o seguinte, que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito da sentença penal condenatória. Né? Então ele diz assim, ele traz uma presunção de inocência. E existe um outro inciso, então esse que eu falei é o 58, mais abaixo tem o 61 que diz assim, a prisão somente pode ocorrer em flagrante ou por ordem judicial. Então o primeiro inciso, ele trata do quê? Qual foi a interpretação que o Supremo deu? E aqui eu não estou dizendo qual é correta ou errada. Não. O que o Supremo entendeu? Que a presunção de inocência, ela vai até o final do processo no seguinte sentido. Enquanto não terminar a ação penal, é cabível prova da inocência deste indivíduo. É isso que está dizendo. Mas não impede necessariamente a prisão. É essa forma como o Supremo interpretou, que é o que estava, aspas, valendo e não valendo muito, que é o que está causando insegurança jurídica. Então, grande insegurança. O inciso que fala da presumir é o que vem antes. E essa presunção ela é relativa, deixando a coisa bem clara aqui. Por quê? Porque na medida que ocorre a instrução processual, ou seja, o juiz ouve as partes, colhe o depoimento das testemunhas, da vítima, quando tem vítima, né, em processos que a vítima é ali, um roubo, um furto, tal, que ela é ouvida, ele interroga o réu, ele forma a convicção e ele diz, olha, a presunção de inocência está afastada, porque o fato está provado através de documento, de laudo pericial, de testemunhas. Aí existe uma confirmação desse entendimento em segunda instância. E o que o Supremo entendeu? Se há um fato provado na primeira e se há uma confirmação desse entendimento na segunda, a presunção fica temporariamente afastada e eu posso prender este indivíduo em segunda instância. Não que ele não possa continuar provando a sua inocência. Sim. Ele pode, mas esse foi o entendimento do Supremo. Né? Porque aí é o que acontece, ocorre uma inversão, né? Aquilo que primeiro o Ministério Público tinha que provar, que era a culpabilidade do indivíduo, está por hora provada pelo Ministério Público. Aí a defesa, né? A defesa que vai ter todo o trabalho de levar elementos para os autos e falar, olha, o Ministério Público está errado, o meu cliente é inocente. Isso pode acontecer até o final do processo. Mas o Supremo entendeu que a presunção ela fica ou temporariamente afastada no momento que tem uma decisão condenatória e uma confirmação
de decisão condenatória. Eu tenho aqui mais uma perguntinha, e só para fechar o que eles falaram, o único medo nosso é que nos momentos que esses entendimentos mudam. Né? É só essa a questão, a mudança dos entendimentos e em que cenário social isso acontece. Mas vamos lá. A Natália está perguntando assim, todos os juízes, então, têm direito de resposta em qualquer processo, se forem citados? A meu ver, ali não se trata necessariamente do direito de resposta, né? Claro que isso ficou... Ele foi citado, não é só isso né? que está em jogo ali. Porque vamos entender um pouco o habeas corpus, como funciona. Existe, claro, ali é uma situação de plantão, de emergência e tal, mas normalmente o juiz é instado, o juiz é provocado a dar informações. Olha, por que você não está soltando, ou por que você está constrangendo a liberdade dessa pessoa? Então, a autoridade que está analisando o habeas corpus, ela pede informações ou para o delegado de polícia, quando o delegado é a autoridade coatora, ou para o juiz, quando ele é a autoridade coatora. Então, eu de fato não li todas as decisões que foram tomadas naquele dia, mas o que foi aventado na imprensa é que o juiz Sérgio Moro foi reiteradamente citado na decisão. E por isso que ele de férias falou, opa, peraí, eu preciso me manifestar nessa história aí. Então, me parece que foi. Mas a situação é tão atípica que fica difícil de afirmar concretamente, olha, é isso ou assado nesse caso. Né? A gente está lá em cima do horário e eu agradeço a presença de todos. Gostaria de ficar muito mais tempo aqui batendo papo. Doutora Elaine, doutora Marcília, doutor Alex, muito, muito obrigada. Gostaria de agradecer o doutor Marcos da Costa, presidente da nossa OAB. Gostaria de agradecer a doutora Ivete, diretora da ESA, e a doutora Mônica Senatori, coordenadora da ESA, e que tem essas ideias geniais aqui de trazer a gente. Tá bom? Tá bom. Agradeço a todos vocês, doutor, se quiserem falar, a gente tem ainda mais um pouquinho, rapidinho aí. Então eu quero falar rapidamente para dar a possibilidade para os colegas. Quero comentar que eu adorei participar desse programa, justamente com essa bancada maravilhosa. A doutora Daniele, que eu conheço há muitos anos. Verdade. E, enfim, a Marcele, o Alex, todos... Então foi uma conversa muito gostosa, foi um programa muito gostoso, foi mais uma conversa do que um programa propriamente dito. Eu quero só comentar que eu sou professora do curso CJB, não sei se vai aparecer, mas é www.cjbcursoelaineborges.com.br. Sou professora aqui da ESA, estamos com 2 cursos, rapidamente. Um de advocacia penal, atuação prática em juízo com domínio técnico e jurídico, e também um outro curso com a participação da minha amiga aqui, doutora Daniele, curso prático de direito de processo penal, e eu aguardo vocês nesses cursos e em todos os cursos da área penal. Nós temos aqui na ESA uma equipe fantástica, não é porque eu faço parte, a nossa equipe é maravilhosa. Se você é estagiário da OAB, se você é advogado, venha participar, participe dos nossos programas, mas também venha participar dos nossos cursos, tá ok? Eu agradeço mais uma vez, obrigada. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, né, com essa bancada que eu já falei que eram feras e vocês conferiram que são feras, vocês viram as brilhantes explanações aqui e a gente fala aí de uma forma mais simples, até para vocês entenderem. Concordo com a doutora Elaine, os cursos aqui são maravilhosos, sou professora da casa, estou aqui há quase 4 anos nos cursos de penal e processo penal, na especialização em penal e processo penal. Venham que vocês vão gostar, os cursos são ótimos. Muito obrigada pelo convite. Rapidamente, eu só quero agradecer o convite, o prazer de ter participado desse debate, alto nível, né, e convidar a todos que façam os cursos, né, realmente foi uma grata surpresa, eu estou fora da advocacia há alguns anos por conta do cargo que eu ocupo lá no tribunal, mas foi uma grata surpresa ver a estrutura aqui da ESA, o nível técnico do pessoal, muito bacana. Fico muito feliz. Obrigada, gente. Foi muito, muito gostoso mesmo. Muito obrigada.